2 de julho de 2023. São Pedro e São Paulo Apóstolos. Solenidade. Pontos a meditar. 1. A vocação de Pedro. 2. O primeiro discípulo de Jesus. 3. A sua fidelidade até o martírio. Esta solenidade data dos primeiros tempos do cristianismo. Os apóstolos Pedro e Paulo são considerados por todos os fiéis cristãos, com todo o direito, como as primeiras colunas, não somente da Santa Sé Romana, mas também da Igreja Universal do Deus Vivo, disseminada por toda a terra. Fundadores da Igreja de Roma, mãe e mestra das demais comunidades cristãs, foram eles que impulsionaram o seu crescimento com o supremo testemunho do seu martírio, padecido em Roma com fortaleza. Pedro, a quem nosso Senhor Jesus Cristo escolheu como fundamento da sua igreja e bispo desta esclarecida cidade, e Paulo, o doutor das gentes, mestre e amigo da primeira comunidade aqui fundada. No Brasil, transfere-se esta festa para o primeiro domingo depois de 29 de junho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Simão Pedro, como a maior parte dos seguidores de Jesus, era natural de Betsaida, cidade da Galiléia, às margens do lago de Genezaré. Era pescador, como o resto da família. Conheceu Jesus por intermédio de seu irmão André, que pouco tempo antes, talvez naquele mesmo dia, tinha passado uma tarde inteira em companhia de Cristo, juntamente com João. André não guardou para si o tesouro que tinha encontrado, mas, cheio de alegria, correu a contar ao seu irmão o bem que tinha recebido. Pedro chegou à presença do Mestre. Jesus, fitando-o. O Mestre cravou o olhar do recém-chegado e penetrou até o mais íntimo do seu coração. Como teríamos gostado de contemplar esse olhar de Cristo, capaz de mudar a vida de uma pessoa. Jesus olhou para Pedro de um modo imperioso e tocante. Nesse pescador galileu, ou melhor, para além dele, Jesus via toda a sua igreja através dos tempos. O Senhor mostrou conhecê-lo desde sempre. Tu és Simão, filho de João, e também conhece o seu futuro. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Nestas poucas palavras, condensavam-se a vocação e o destino de Pedro, a sua tarefa neste mundo. Desde o começo, a situação de Pedro na igreja é a da rocha sobre a qual se levanta o edifício. Toda a igreja, e a nossa própria fidelidade à graça, tem como pedra angular, como alicerce firme, o amor, a obediência e a união com o sumo pontífice. Em Pedro, robustece-se a nossa fortaleza, ensina São Leão Magno. Olhando para Pedro e para toda a igreja na sua peregrinação terrena, vemos que lhes podem ser aplicadas as palavras pronunciadas por Jesus. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Mas ela não desabou, porque estava fundada sobre a rocha. Rocha que, com suas debilidades e defeitos, um dia foi escolhida pelo Senhor. Um pobre pescador da Galiléia e os seus sucessores ao longo dos séculos. O encontro de Pedro com Jesus deve ter impressionado profundamente os que o presenciaram, familiarizados como estavam com as cenas do Antigo Testamento. O próprio Deus
tinha mudado o nome do primeiro patriarca. Chamar-te-ás Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Também mudaram o nome de Jacó pelo de Israel, que quer dizer forte diante de Deus. Agora, a mudança de nome de Simão não deixava de revestir-se de certa solenidade, no meio da simplicidade do encontro. Eu tenho outros desígnios a teu respeito. Foi o que Jesus lhe deu a entender. Mudar o nome equivalia a tomar posse de uma pessoa, ao mesmo tempo que era designar-lhe uma missão divina no mundo. Cefas não era nome próprio, mas o Senhor impõe-no a Pedro para indicar-lhe a função que desempenharia como seu vigário e que lhe seria revelada de modo pleno mais tarde. Nós podemos examinar hoje, na nossa oração, como é o nosso amor por aquele que faz as vezes de Cristo na terra. Se rezamos diariamente por ele, se difundimos os seus ensinamentos, se o defendemos prontamente quando é questionado, ao recordar a doutrina da Igreja, que é a mesma de sempre e que jamais mudará, ainda que mude o que os homens e as sociedades acham ou deixam de achar. Que alegria damos a Deus quando Ele vê que amamos com obras o seu vigário aqui na terra. (2) Este primeiro encontro de Pedro com o Mestre não foi a chamada definitiva, mas desde aquele instante o apóstolo sentiu-se cativado pelo olhar de Jesus e por toda a sua pessoa. Não abandona o seu ofício de pescador, mas acompanha Jesus e escuta seus ensinamentos. É bem provável que tenha presenciado o primeiro milagre do Senhor em Caná, onde conheceu Maria, a mãe de Jesus. Um dia, às margens do lago, depois de uma pesca excepcional e milagrosa, Jesus convidou-o a segui-lo definitivamente. Pedro obedeceu imediatamente. O seu coração fora sendo preparado pouco a pouco pela graça. E deixando tudo, seguiu o Senhor, como discípulo disposto a compartilhar em tudo a sorte do Mestre. Tempos depois, encontravam-se em Cesareia de Filipe, e enquanto caminhavam, Jesus perguntou aos seus: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Respondeu Simão Pedro e disse: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Mal pronunciou estas palavras, Cristo prometeu-lhe solenemente o primado sobre toda a igreja. Como Pedro se lembraria então do que Jesus lhe dissera uns anos antes, quando seu irmão André o levara até ele: "Tu te chamarás Cefas." Pedro não mudou de maneira de ser tão rapidamente como mudou de nome. Não manifestou do dia para a noite a firmeza que o seu novo nome indicava. A par de uma fé firme como a rocha, vemos nele um caráter às vezes vacilante. Certa vez, chegou até a ser motivo de escândalo para o Senhor. Ele, que seria o fundamento da Igreja de Cristo. Deus conta com o tempo para formar cada um dos seus instrumentos, como conta também com a boa vontade de cada um deles. Nós, se tivermos a boa vontade de Pedro, se formos dóceis à graça, iremos convertendo-nos em instrumentos idôneos para servir o Mestre e para levar a cabo a missão que nos confiou. Até os acontecimentos que parecem mais adversos, os nossos próprios erros e vacilações, se recomeçarmos uma vez e outra, se abrirmos o coração ao sacerdote na direção espiritual, haverão de ajudar-nos a estar mais perto de Jesus, que não se cansa de suavizar e polir os nossos modos rudes e toscos. E é provável que, em momentos difíceis, cheguemos a ouvir como Pedro: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E veremos Jesus ao nosso lado, estendendo-nos a mão. (3) Jesus teve especiais manifestações de afeto para com Pedro. No entanto, nos momentos dramáticos da paixão, quando Jesus mais precisava dele, quando estava só e abandonado, Pedro negou-o. Depois da ressurreição, porém,
numa ocasião em que Pedro e os apóstolos tinham voltado ao antigo ofício de pescadores e se achavam em plena faina, Jesus foi procurá-lo especialmente a ele e manifestou-se através de uma segunda pesca milagrosa, que lhe evocaria aquela outra, após a qual o mestre o convidara definitivamente a segui-lo e lhe prometera que seria pescador de homens. Agora, Jesus espera os discípulos na margem do lago, e servindo-se de coisas materiais, uns peixes, umas brasas, sublinha diante deles o realismo da sua presença e reata ao mesmo tempo o tom familiar que imprimia ao seu convívio com os discípulos. Quando acabaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Depois anunciou-lhe: Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias aonde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará onde não queres ir. Quando São João escreveu o seu evangelho, esta profecia já se tinha cumprido. É por isso que o evangelista acrescenta: Jesus disse isto para indicar com que morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois, o Senhor recordou a Pedro aquelas palavras memoráveis que um dia, anos atrás, nas margens daquele mesmo lago, tinham mudado para sempre a vida de Simão. Segue-me. Uma piedosa tradição conta que, durante a cruenta perseguição de Nero, Pedro saía de Roma, a da própria comunidade cristã, em busca de um lugar mais seguro. Junto às portas da cidade, cruzou-se com Jesus, que carregava a cruz. E quando Pedro lhe perguntou: Aonde vais, Senhor? Ouviu a resposta do Mestre: Vou a Roma para deixar-me crucificar novamente. Pedro entendeu a lição e voltou para a cidade, onde esperava sua cruz. Esta lenda parece um último eco daquele protesto de Pedro contra a cruz, quando o Senhor anunciou pela primeira vez a sua paixão. Pedro morreu pouco tempo depois. Um historiador antigo refere que o apóstolo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por sentir-se indigno de morrer como seu mestre, de cabeça para o alto. O martírio do príncipe dos apóstolos é recordado por São Clemente, seu sucessor no governo da Igreja Romana. Pelo menos desde o século III, a Igreja comemora neste dia 29 de junho o martírio de São Pedro e São Paulo, o Dies Natalis, o dia em que aqueles que foram as duas colunas da Igreja viram novamente a face do seu Senhor e Mestre. Apesar das suas fraquezas, Pedro foi fiel a Cristo até dar a vida por ele. Isto é o que lhe pedimos ao terminarmos esta meditação. Fidelidade. Apesar das contrariedades e de tudo que nos seja adverso, pedimos-lhe fortaleza na fé, como o próprio Pedro pedia aos primeiros cristãos da sua geração. Que saibamos resistir fortes in fide, que podemos pedir a Pedro para nosso proveito, que podemos oferecer em sua honra, senão esta fé, na qual tem as suas origens a nossa saúde espiritual e a nossa promessa, por ele exigida, de sermos fortes na fé? Fidelidade, apesar das contrariedades e de tudo o que nos seja adverso. Esta fortaleza é a que pedimos também a Nossa Senhora, Santa Maria, para sabermos conservar a nossa fé sem ambiguidades, com serena firmeza, seja qual for o ambiente em que tenhamos de viver. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.